Paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, abre o seu coração. Você está em primícias. Ai, como é bom. Minha última palavra de 2024, eu encerrei aqui na minha casa. E a minha primeira palavra de 2025 eu inicio aqui nessa casa. Na nossa casa, na minha casa. Estava lembrando ali, no ano de 2002, que eu entreguei o meu coração para Jesus. Eu já era dele, mas não sabia. E estava pensando ali, sentado ali, orando. E falei, uma das primeiras canções que eu cantei no altar de Deus foi Poderoso Deus. E não há confirmação maior do que o Espírito Santo está aqui, porque foi resposta de Deus para o meu coração. Esse ano eu sei que não parece, mas eu vou fazer 49 anos. E nós chegamos ao final de 2024 e muitos de nós cansados, fadigados, trabalhamos muito. E nos meus secretos com Deus, eu falava, Senhor, esse ano de 2024 eu trabalhei muito, nós fizemos muitas coisas. E o coração do homem, a carne do homem, ela tende a falar para nós, não é hora de dar um tempo, descansa, você está velho. E quando eu orava esses dias, essa semana, Jesus falou no meu coração, filho, acabou a folga, vamos trabalhar. Acabou as águas paradas, vamos trabalhar esse ano 2025. E talvez a gente pense que está trabalhando, e o Senhor olha e fala, acabou a folga, vamos. Então quando nós estávamos pensando que a gente estava trabalhando, eu estava era de folga. E para que eu e você, nós chegássemos aqui, foi pago um preço tão grande, foi tanto sangue derramado, foi tanta vida ceifada, entregue nas mãos do Senhor, foi tantos homens e mulheres que renunciaram a tantas coisas. E no decorrer das últimas palavras de 2024, Deus, Ele ia confirmando no meu coração aquilo que Ele já estava falando, desde o início do mês de dezembro, da palavra da cruz do pastor Marcos, de Hebreus 11, quando Daniel pregou, da palavra de adoração que o Senhor falou no meu coração, da palavra do tempo de ontem com o pastor Arnaldo, e tudo isso foi confirmando. E para nós estarmos aqui neste lugar nessa noite, como as pedras ali foram reunidas, alguém espalhou, o pastor Arnaldo disse ontem, que era tempo para todas as coisas, para chegarmos até aqui. Quantas mulheres, quantos homens de Deus teve que morrer, teve que renunciar, teve que muitas vezes calar na hora que queria falar, muitas vezes falar na hora que queria calar. Da Vonéia e também da mãe Irene, e de quantos homens e mulheres de Deus que passaram nas nossas vidas, que vieram primeiro do que nós,
para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, para que nós pudéssemos levantar as nossas mãos hoje e dizer: Abba Pai, papaizinho querido. Eu queria projetar um texto, por favor, ali, Hebreus, capítulo de número 11. Assim como o Arnaldo ontem, o dia que o Daniel pregou, eu também falei: o Daniel também vai pregar a minha palavra de primícias. Mas ele falou só a respeito de José. Hebreus capítulo 11, do versículo 30 ao versículo 40, por favor. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedecentes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Quem mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram a força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, e outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Sabe, irmãos, o que esses homens fizeram, o que essas mulheres fizeram para nós estarmos aqui neste lugar nessa noite? E talvez por qualquer motivo, talvez por qualquer coisa, nós nos afastamos da presença. Nós desistimos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Talvez é uma situação, talvez é algo que aconteceu e nós esquecemos que para que a glória, para que a aperfeiçoação do Senhor, para que a salvação do Senhor chegasse em nossas vidas, homens deixaram um legado e no tempo deles eles marcaram uma geração.
e estão contando que no nosso tempo nós possamos marcar uma geração e deixar um legado para gerações futuras. Mevã Araguari, o Senhor tem um mimo, o Senhor tem algo grandioso para esta casa, o Senhor tem algo separado para este lugar, para as pessoas que aqui entrarem e permanecerem. Diga aleluia. Diga ao seu irmão: meu irmão, não é título, não é cargo, não é nada disso que vai fazer com que o Senhor Jesus te use nesta igreja, nessa cidade, aonde você estiver. O que importa para mim e para você é termos um coração de servo. Não importa que classe social você é, não importa o berço que você nasceu, não importa a faculdade que você fez, o doutorado que você tem, não. O mais importante é saber que nós, como esses homens e mulheres da Nino, nós somos peregrinos em terra estrangeira, nós não somos daqui. O nosso corpo, espírito, o nosso ser celestial aguarda uma pátria, pastor Marcos, e essa pátria ela vem lá do céu. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos sacerdotes, a palavra diz que nós somos príncipes, a palavra diz que nós somos embaixadores, pastor Arnaldo, e nós temos que ter essa convicção dentro de nós. Não seja o lugar que nós estamos, Satanás, ele luta dia e noite, para dizer para mim que sou príncipe, e você que é príncipe e princesa, que nós somos escravos, mas a palavra do Senhor, ela luta dia e de noite para dizer que nós somos filhos do Rei. Por isso, não importa o lugar aonde o mundo possa nos levar, aonde nós possamos estar. O que importa, pastora Vanessa, é que eu e você saibamos quem nós somos, a quem nós servimos, a quem nós representamos, porque Ele é aquele que faz o homem prosperar até dentro de uma penitenciária. Ele é aquele que usa até uma mula para dar direção a um profeta. No livro de 1 Reis, a vitória aquele homem, e a palavra diz que por mais que ele fosse um vencedor, por mais que ele fosse ousado e usado, havia uma enfermidade na carne, pastor Marcos, uma lepra, e muitos de nós já pregamos a respeito tanto disso, a respeito do profeta Eliseu, a respeito de Naamã, a respeito do mergulho nas águas, mas nós esquecemos de uma menina que estava ali como escravo, mas no coração dela, ela sabia quem era ela sabia que ela era uma princesa, e não importava se ela estava ali lavando louça, não importava se ela estava ali lavando banheiro, não importava, porque ela sabia: eu estou aqui nessa situação, mas eu sou filha dele, eu sou filha do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Pastor Arnaldo, aprendi com o Senhor desde o ano passado, e ontem o Senhor repetiu novamente. Nunca perguntei por quê, mas para quê. E aquela menina, ela tinha sido criada com tanto mimo, com tanto zelo. Nós não criamos nossos filhos para ser escravo. Nós não criamos os nossos filhos
para jogar no mundo. Não, nós não criamos, nós criamos para ser instruídos, nós os criamos para ser homens e mulheres de Deus, nós os criamos para andar no caminho de Deus. A convicção que os pais colocaram na mente daquela menina, de quem era ela, a quem ela pertencia, que povo era ela, quem era o Deus dela. Então não importava se ela estava ali como empregada, então não importa onde nós estejamos como empregado, ou com qualquer coisa que nós sejamos naquele lugar, nós somos representantes do Rei da Glória, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido por Ele. E a palavra diz que ela disse: olha, minha senhora, se o meu Senhor fosse a Samaria, lá tem um homem que essa lepra para ele é café pequeno. Lá tem um homem que essa enfermidade, que essa labuta, que essa luta é café pequeno. Ele é um homem de Deus, e Deus fala no ouvido dele. Ah, meu irmão, quando você falar a respeito dessa igreja, você vai falar: lá tem um Deus, que a enfermidade é café pequeno para Ele. Lá tem um Deus, que o que você está passando não é nada para Ele. Lá tem um Deus que limpa, que restaura, que transforma, e que também te chega no eito, que também chama a sua atenção quando é necessário, que também te coloca de joelho, que também te levanta, que também te abate, que também te exalta. Diga que o centro se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Marcos, e a palavra diz que por causa daquela menina, uma nação ficou marcada por um monte de terras que ele trouxe daquela cidade, e dizendo: nunca mais eu dobrarei os meus joelhos diante de outros deuses. Você pode aplaudir a Jesus? Diga a pessoa que está do seu lado: meu irmão, o negócio é sério. Homens morreram, mulheres morreram, para que eu e você estivesse aqui, nesse lugar, nessa noite. Diga a ele: você não é qualquer um. Você foi comprado por um sangue precioso, um sangue raro, um sangue único, um sangue dele, do Rei Jesus. Se for para mim, tá bom. Se for para ele, pode levantar acima da cabeça e aplaudir. Em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da circuncisão. E ali causa, pastor Marcos, uma discussão. Mas ele diz, olha, no penúltimo versículo, ele diz: carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Ele fala a respeito da cruz também, nesse texto. Quando esses homens se apresentarem diante de Jesus, diante de Deus, Vini e Deus olhar para eles e perguntar: o que você fez na sua missão, pastor Douglas, lá na terra, quando você foi enviado para lá?
Que marcas você traz para me mostrar? Que marcas você traz de um legado que você deixou lá na terra? Na sua transição de terra estrangeira para a pátria. Em Marcos capítulo de número 6, fala a respeito de João Batista, como nós falamos, pastor Humberto, de João durante esse ano 2024. Quando o pastor Marcos Deus chamar João, que marcas você deixou, Daniel? João entrará com a cabeça no prato. Aqui está a marca, Senhor, que eu deixei, o meu legado, a minha cabeça. Como nós lemos ali, homens que morreram a fio de espada, homens comidos de leões, homens cerrados ao meio, viúvas que não receberam nem o próprio cadáver para ser velado. Quando o Senhor chamar eu e você, o que apresentaremos para Ele? Que marcas nós levaremos? Que marcas nós mostraremos? O que apresentaremos a Ele? Diante de tantos homens e tantas mulheres que morreram, para que nós estivéssemos aqui neste lugar nessa noite, e morrem até hoje, por causa do Evangelho de Cristo. O que falaremos a Ele? O que diremos a Ele? Ah, Senhor, estava chovendo e eu trago as marcas da água, dos pingos. Eu orei 10 minutos, eu orei 15 minutos, eu fui na escola do reino, eu fui no culto dominical, eu fui na vigília. Que marcas? Que marcas nós apresentamos a Ele? Sabe, Carlinhos? Davi com os seus valentes, no período de descanso das guerras ou da alimentação, eles tiravam a sua couraça. E um guerreiro olhava para o outro e viam as marcas de guerras. E ali eles conversavam, pastor Arnaldo, a respeito da marca. Essa marca foi quando nós lutamos contra os medianitas. Essa marca foi naquela batalha contra os filisteus. Marcas de guerra, marcas de luta. Sabe, pastor Marcos, uma coisa que entristece o coração do Senhor, quando nós temos marcas do nosso corpo, do nosso próprio exército. Quando nós nos degladiamos um contra o outro. Que vergonha a igreja brasileira, que disputa por cargos, que disputa por placas, que disputa por tantas coisas, por dinheiro. Essas marcas o Senhor não quer ver. Não. O pastor Marcos disse a respeito daqueles 2 homens, está no livro de Coríntios, que o apóstolo Paulo os entrega a Satanás. Mas a palavra diz que ele o entrega a Satanás, para que eles perdessem a vida terrena
e não perdesse a salvação quando ele voltasse, o Cristo. Ai. Diante daqueles que me antecederam, diante daqueles que nos antecederam, no nosso tempo, pastor Arnaldo, o que nós vamos fazer para que no futuro os nossos filhos, os nossos netos vão dizer de nós? Raabe, que nós lemos ali, era uma meretriz, uma prostituta. Mas acredito que por divina revelação ela acolheu aqueles 2 espias. E ela está no livro de Hebreus capítulo 11. E no livro de Mateus, na genealogia de Jesus. Ela faz parte da genealogia daquele que trouxe a salvação ao mundo. Então eu e você, nós não temos desculpas. E quando eu vou preparar algo, eu falo: Senhor, prega para mim primeiro, fala comigo primeiro, é isso que eu preciso. Estou terminando. Humberto, você já viu aquele ditado: a última impressão é a que fica? E não deveria ser assim, porque aquele que nos remiu, ele tem o poder, a autoridade de levantar o caído. Aquele que me chamou, te chamou. Está escrito que do montúrio, do pó, da cinza, ele exalta o caído e faz assentar a mesa de príncipes e princesas, e faz assentar a mesa de reis e de rainhas. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Santo, 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 na presença dos anjos, com tua glória sobre as asas, como voz de muitas águas, posso ouvir anjos cantar. Segura. Dá vontade de voar, né? Oh, glória. Minhas asas não chegou ainda. Humberto, quando eu e você, nós se perguntarmos, pastora Karine, a respeito de Tomé aqui, o que eu e você, a maioria, vai falar? Que Tomé era o que? Um incrédulo? Não é isso? Aquele que disse: pastor Marcos, se eu não tocar no furo do lado, nos cavos da mão, eu não acreditarei. Quantas vezes eu e você também já deixamos de crer? Sim ou não? Ou é só eu? Diga a verdade ao seu coração. Em quantas situações nós deixamos de acreditar? Mas o coração, falávamos a respeito de Moisés e também de Davi. O Senhor também falou aqui no altar que Davi, ele tinha pecado muito mais do que Moisés. Adulterou, matou, mentiu, assassinou.
E Moisés, ele bateu na pedra, nervoso. Lutou por um povo. Deus leva ele no monte e ele vê as planícies, tudo, a terra prometida, e fala: mas tu não entrarás, porque feriste a rocha. Em primeiro ponto, Davi não teve a mesma intimidade com Deus como Moisés teve, de olhar face a face. Mas o coração de Davi, mas o coração dele, a transparência de falar: Senhor, eu pequei mesmo, e eu preciso, os meus ossos dói, a minha carne grita, eu preciso, Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, eu prefiro cair na sua mão, porque ele conhecia a misericórdia de Deus. Tudo no coração, um coração contrito e quebrantado é arrependido. Tomé, o incrédulo. Pesquisa no Google. Antigamente era mais difícil, pastor Douglas, tinha que ler muito. Hoje nós ficamos mais sossegados. Fala no microfone, aparece tudo. Antigamente tinha que molhar os dedos, meu irmão, e papilar. Tinha que ler. Tomé, houve um arrependimento tão grande no seu coração, e uma vontade tão grande de falar a respeito dele, de anunciar ele. Não se vê mais o nome de Tomé no Novo Testamento. Não se vê no livro de Atos, aonde ele fala de muitos apóstolos, não vê o nome de Tomé. Não se vê mais o apóstolo Pedro citar, o apóstolo Paulo citar, o apóstolo João falar a respeito dele. Porque pastor Humberto, ele não tendo dinheiro para embarcar no navio, ele se vendeu como escravo e disse: me leva para onde vocês forem, porque eu quero falar a respeito dele, eu quero pronunciar a respeito dele. E hoje uma nação, uma geração foi marcada por um homem que era incrédulo, mas se arrependeu e se vendeu para anunciar a palavra de Deus. Recebe as palmas, Jesus. Fica de pé. Larará, 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 larará. Esse é um nível de aleluia. glória. Dudu, só mais um pouquinho. Me ame. Eu vou ser bem claro, não vou insistir. Esse altar está liberado de uma unção profética nessa noite, liberada para o ano de 2025, para todos os homens e mulheres que querem deixar uma marca em seu corpo e deixar uma marca para as futuras gerações, para que seu nome seja pronunciado ao nome de Cristo, como o nome daquela prostituta, como aquela menina que era princesa e nunca foi escrava, como esses homens e essas mulheres que morreram para que o evangelho chegasse até aqui. O chamado é simples, é você dizer: Senhor, eu quero me vender para ti, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero ser usado por ti. No ano de 2025 eu quero deixar um legado para as futuras gerações. Eu quero que os meus filhos, as minhas filhas, os meus netos, a minha família me vejam como um servo do Senhor, um servo do Senhor. Este ano de 2025, libera, Dudu.